Nós temos uma realidade hoje de aquecimento global que gera uma série de problemas climáticos, e isso acontece no mundo inteiro, né? Claro, problemas climáticos sempre existiram, a gente sempre teve, só que o aquecimento global está gerando um fenômeno que é o seguinte, que é aumentar a intensidade, quer dizer, a potência desses eventos e aumentar a frequência dos eventos. A falta de planejamento faz com que haja o desperdício. É. E a falta de planejamento é a falta de orientação. Então, por isso, quando fala procure um profissional, é a realidade. Verdade. Exatamente isso, é busca de conhecimento. Conhecimento para você progredir, na vida, no pessoal, para você se engrandecer. Para mim, a busca de conhecimento é primordial. Então é justamente para preparar, dar acesso para que as pessoas não precisem gastar para atender isso e envolver em projetos. E tem vantagem. Eu repito, você não precisa gastar mais para ter a sustentabilidade, dá para gastar menos e ser sustentável. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer um bate-papo de hoje, pessoal, Academia do Barista, nosso apoiador aqui, eles são uma cafeteria, micro torrefação de cafés especiais, ele tem venda de cafés em grãos e moído, locação de máquinas, consultoria, eles dão até treinamentos e cursos. Eles estão em 2 endereços hoje, na rua Martim Afonso, número 68, aqui no centro de Santos, e também na rua Ricardo Pinto, número 110, lá na Aparecida. Vai lá tomar um cafezinho. E pessoal, também quero apresentar assim o patrocinador, a Colob. A Colob, se vocês precisarem de certificado digital, eCPF ou eCNPJ, ou a parte de suporte de informática, se os computadores estiverem ruins, precisarem fazer algo de segurança na sua empresa, pode contar com a gente também, tá bom, pessoal? E Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Alcir, Humberto e Gisela, que fazem parte da Carbon Token, que é uma startup que trata de redução de emissão de gases de efeito estufa e do combate à crise climática. Então, bom, hoje, como a gente possui novamente um tema muito importante, eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito proveitosa. Então, bora pro papo. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, é um prazer. Tô muito feliz aí com a presença de vocês, né? A gente já se conhece já faz um tempinho já, né? Alguns anos, né? Alguns anos, Do exato. tempo da Amador Bueno. É verdade, quando a gente ficava lá na Amador Bueno. E agora a gente tem o privilégio aí de ter a presença de vocês, né? E a gente, hoje o assunto vai ser muito legal, que vai dar pra falar da startup de vocês e até o que a gente queria começar. A gente vai poder falar sobre meio ambiente, uma série de coisas, né? Mas a princípio, como que é a startup de vocês? Como foi a ideia? Como funciona? Bom, a Carbon Token foi criada há pouco mais de 2 anos, inicialmente na cabeça da gente, e principalmente na época da pandemia, que a gente estava lá exposto a uma série de informações, uma série de coisas, e você estava com muito tempo, estava muito tempo dentro de casa. Então era natural que se pensasse, que viesse com novas ideias, e nós pensamos que era necessário fazer alguma coisa no combate ao aquecimento global. Nós temos uma realidade hoje de aquecimento global que gera uma série de problemas climáticos, e isso acontece no mundo inteiro, né? Claro, problemas climáticos sempre existiram, a gente sempre teve, só que o aquecimento global está gerando um fenômeno que é o seguinte, que é aumentar a intensidade, quer dizer, a potência desses eventos e aumentar a frequência dos eventos. Então, sempre teve, mas a gente está batendo recorde, né, de aquecimento, está batendo recorde do dia mais quente, recorde do dia mais frio, né? Sim. É comum a gente ver isso hoje. Recorde de enchente no Rio Grande do Sul e por aí vai. E a Carbon Talk surgiu justamente a partir de um edital que a gente participou, era um edital federal, onde o Sebrae
e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, a Inovativa, que são todos órgãos ligados à inovação, Amprotec também, lançaram esse edital para captar novas propostas, novas ideias que pudessem atender de forma geral a inovação, o desenvolvimento econômico, enfim, a trazer novas propostas. Nesse momento, a gente se inscreveu nesse edital, que chamava Ideias, naquele primeiro momento. Sim. É um edital É isso que eu ia nacional. perguntar. Eu ia perguntar se é da cidade. Não, isso é Não, nacional. é Legal. nacional. E esse edital chamava Ideias. Hoje ele mudou de nome. Mas justamente porque era para ideias. Eram coisas que ainda não existiam, que não estavam materializadas. E nós escrevemos o nosso projeto na época e nós fomos selecionados num grupo de projetos que foram nacionalmente selecionados. E com isso, as universidades e os parques tecnológicos tiveram a oportunidade de escolher os projetos que melhor tinham identificação com aquela universidade. No nosso caso, nós fomos escolhidos pela Unicinos, através do Parque Tecnológico Tecnocinos. A Unicinos Legal. mantém um parque tecnológico e mantém uma incubadora dentro desse parque tecnológico chamada Unitec. O que eles fazem? Eles pegam empresas, principalmente as empresas nascentes, como a nossa, desde uma ideia, e dão toda a trilha de estrutura para que você desenvolva. Legal. Então, há 2 anos atrás, Desde o comecinho. desde a ideia, a gente começou há 2 anos atrás, fez toda a trilha de preparação do programa do Ideias. Para a ideia poder virar um negócio, né? O projeto. Exatamente. Eles prepararam dessa forma Mas durante eles meses. dão todo o suporte? Todo Isso, o suporte, toda a A mentoria. mentoria. Esse programa Ideias tem uma trilha específica que cada universidade oferece dentro do seu staff, das pessoas que tem para prestar essa mentoria. Essa mentoria trata justamente do que a Gisela falou, de pegar a ideia e colocar ela em pé, virar um negócio, de fato, uma Bacana. startup. E nós fizemos essa primeira trilha, que durou acho que uns 6 ou 7 meses. Na sequência veio um novo edital, aí já foi da própria Unicinos, para que a gente passasse por uma banca final, e essa banca, caso passasse, daria direito a entrar na pré-incubação. Aí nós passamos pela banca e fomos pré-incubados. Essa pré-incubação durou mais um período superior a 1 ano, e em julho, mais ou menos, do ano passado, nós fomos incubados pela Unitec, que é do Tecnocinos, vinculado à Universidade do Rio dos Sinos, que é a Unicinos. Legal. É, vale ressaltar que é uma jornada que parece uma jornada assim longa, mas ela não é. É uma jornada preparatória para que você que tem uma ideia, e eu acho que isso é importante para todo mundo hoje, porque nós vivemos uma época que as pessoas têm muitas ideias, e a maior dificuldade é colocar essa ideia em pé. Como é que eu ponho uma Verdade. ideia que eu tenho em pé? Muitas vezes te falta conhecimento, principalmente isso falta dinheiro, é óbvio que falta uma série de coisas que você tem que buscar internamente, né? Sim. Então, para nós, a incubação e para todo mundo, principalmente os jovens, eu falo muito para os jovens que, embora a gente já seja maduro, né? Nós já tivemos empresa, indústria, para não falar que a gente é meio velhinho, né? Mas experiente. Eu sempre falo que é experiente. Embora a gente já seja um pouquinho mais maduro, vamos falar assim, ou jovem há mais tempo, a gente já passou por uma série de coisas e sabe as dificuldades que é empreender no primeiro momento. Quando você tem um parque tecnológico que te dá apoio, essa diferença é muito grande. Quando você tem uma universidade que presta socorro, o que é socorro? Se Bacana. falta conhecimento de várias áreas. Você hoje, para ser empreendedor, você tem que conhecer muita coisa. Então você consegue suprir isso sem custo. É o Parque Tecnológico, só ele ou o Sebrae, você falou também, né? Também. O Sebrae faz a parte... Também. O Sebrae entrou agora mais recente, numa etapa, depois de constituída a empresa, depois da incubação propriamente dito,
nós tivemos direito de através da universidade, acessar várias trilhas, né, de conhecimento do próprio Sebrae. Essas trilhas vieram trazendo, por exemplo, assessoria em marketing digital, assessoria Vendas. financeira, de vendas, de mercado. Então, vários legal. tipos de. Mas é Até através pro da marketing é legal- digital, é então, legal. tem... Então é legal isso porque às vezes você tem uma ideia, só que você não consegue colocar É. ela ou no papel Sim. ou tirar ela do papel, né? Não, e não sabe o essa equipe- caminho, né? e essa equipe nos ajuda. E o Sebrae, assim, vale dizer que quem está dando esse apoio, o Sebrae, através da Unitec, do Parque Tecnológico, a gente está tendo todo esse conhecimento, são aulas, mentorias, um trabalho que eles fazem lá no Rio Grande do Sul, principalmente, muito bom. Eles são muito fortes lá no Rio Grande do Sul. Mas Tem isso é a faculdade que fornece, mas é através dos estudantes ou são... Funciona? Não. Através das empresas selecionadas. Tá? Não necessariamente precisa ser estudante. Eu digo assim, mas, Olha. não, mas Não, quem dá o suporte para a empresa são os Não, estudantes são da aula. professores, Os professores? professores. Ah, legal. E os professores são todos doutores, mestrados, Poxa, o negócio... Pós-graduados. graduados, alguns pesquisadores. Uhum. Então, é Legal. um suporte muito sólido, né? Sim. E depois da incubação, entrou o Sebrae. E o Sebrae entrou para somar mais ainda conhecimento na parte de mercado. Então, e o Sebrae é um grande parceiro hoje da pequena empresa e do microempreendedor, é um parceiro fantástico. Nós temos acesso a muita coisa através do Sebrae e em qualquer lugar do Brasil você encontra o Sebrae e a qualidade do serviço e o que eles prestam é fantástico, é Sensacional. genial. Vale o pequeno empreendedor e conhecer o Sebrae, se inteirar dos portais que o Sebrae tem, de negócios, portais de oportunidades para você se inscrever e fazer trilhas. Eles têm muitos cursos, Muito. materiais. Inclusive gratuito. Muita Sim. coisa gratuita. Muito. Já veio o gerente aqui do Sebrae, né? Sim. Veio aqui, O Marco foi Aurélio. muito legal. Abraço. Marco. Eu sou um fã do Sebrae. Eu acho que o Sebrae é um grande parceiro da startup. E da ótimos PEN. profissionais que eles contratam. Excelentes profissionais. Para você ter ideia, é gente que, se você fosse uma empresa só e não estivesse vinculado a nada e fosse contratar, você ia pagar uma consultoria de R$10 mil para poucas horas, né? E isso tudo vem gratuito. Então, as mesas... Porque a universidade, o A Parque universidade Tecnológico que nos proporciona, e proporciona, agora o né? Sebrae também proporciona para a gente, porque Porque a nós gente estamos... assinou um termo de cooperação Isso. e nós somos hoje uma startup assistida pelo Sebrae, né? Também. Então, isso te proporciona oportunidade. Você imagina se você teria recurso para acessar todo esse conhecimento pagando. Fica difícil, né? Sim. É. Principalmente E- no começo, né? Falou tudo, principalmente no início de qualquer negócio, que é difícil. Já o negócio andando já é difícil, imagina no Imagine começo. você iniciando, né? E esse conhecimento é fundamental para que você consiga pôr o negócio em pé. Voltando para Carbon Talk, o que nós fazemos é reduzir, é estimular as pessoas, através de uma base educacional, a redução de emissão de gases de efeito estufa. Como que a gente faz isso? Nós temos um aplicativo que está sendo lançado, ainda não foi lançado aqui na nossa região, mas em breve será, e é um aplicativo que ele tem uma base educacional, onde os usuários estão estimulados a reduzirem as suas emissões. O CO2, né? Exatamente, CO2. Um dos A gases terem- de efeito estufa. A CO2. terem as boas práticas do consumo responsável. Por exemplo, a mais simples, a mais comum, em vez de abastecer com gasolina, abastecer com etanol. Segundo o IBGE, 83% dos automóveis circulantes no Brasil são flex, são possíveis de serem abastecidos com etanol. Diante dessa situação, é muito fácil você trocar, principalmente agora que estão até aumentando, né? Hoje saiu um anúncio que está aumentando o nível do etanol na gasolina de 27% para 33%. Daqui a Saiu pouco hoje. gasolina nem no Tá ali, começo, né? Daqui a pouco tá ali. Qualquer álcool. Você tá pondo gasolina, mas Tá na pagando verdade mais caro para ter você o tá álcool. pondo etanol, né? É. E Aí a Petrobras só vai exportar.
É. Então, quando você adota uma boa prática dessa, você é pontuado, né, através dos nossos tokens verdes. E isso dá acesso nas empresas parceiras, porque nós somos a porta de entrada para que pequenas e médias empresas tenham acesso a uma agenda ESG. Posso promover a redução de emissões e auxiliar os usuários a reduzir suas emissões. Então, esses tokens podem ser utilizados nas empresas parceiras. Esses tokens, desculpa, é o aplicativo, é isso? O token imagine um cupom virtual de benefício, Ah, legal, de desconto, de legal, legal. benefícios exclusivos. E você vai, por exemplo, na empresa dele, que pode ter um cafezinho. Não precisa ser. Aliás, é preferível que sejam empresas pequenas para participarem, aderirem e começarem a apoiar um tipo de redução de emissão que sozinho não conseguiria. Você às vezes tem uma padaria, por exemplo. Você tem um dia corrido, você tem uma série de compromissos, você tem recursos limitados. Como é que você faz para apoiar a redução de emissão? Será que isso está na sua pauta? Não está, porque você precisa sobreviver, você precisa cuidar do seu negócio. Mas se eu te dou acesso gratuito a uma plataforma que fomenta o seu negócio, que te dá acesso a colocar fotos, imagens, destacar teu produto, mandar publicidade, mandar conversar diretamente com os usuários, uma série de contatos de valor e direto com o teu consumidor, isso agrega valor, entendeu? Sim. Ao teu negócio, vende mais. Então, quem disse que para reduzir emissões precisa vender menos? Quem disse que para reduzir emissões precisa produzir menos? Não. Precisa produzir com critério e vender com critério, né? Se nós temos o etanol, que é uma matriz nossa, brasileira, que gera emprego no Brasil, que fomenta o crescimento do Brasil, o etanol foi criado há 50 anos atrás, tá? Foi desenvolvido. Por quê? Porque na época estava ocorrendo a guerra do Yom Kippur e que afetava todo o custo do barril do petróleo, aumentando o custo da gasolina lá em cima. Então foi criada essa alternativa para que o Brasil tivesse para onde correr diante do aumento crescente da gasolina. E isso favoreceu o Brasil por ser hoje o principal player da transição energética. Há mais de 50 anos nós temos essa tecnologia. Se você voltar lá atrás, nós tivemos o Copersucar. Lembra do Eu ouvi falar. do Sim. Fittipaldi? Já ouviram Fórmula falar, 1? Alberto? Eles já ouviram É, talvez falar. vocês ouviram falar, porque eles têm, Não, tem muitos o anos. Super, né? Da É, Fórmula 1. o problema de ser um pouquinho mais velhinho é que você acaba Não, é que lembrando eu de não tô coisas que a lembrando. Maria não lembra. Mas nós tivemos o Copersucar, que era um carro de corrida, né, baseado Do Emerson do Emerson Fittipaldi, É. baseado no etanol. Então, veja bem, nós temos toda essa tecnologia que não é nova, tem muito tempo, e que pode sim fazer, e a plantação de cana-de-açúcar no Brasil é abundante. É. Você põe ela cresce e faz. Outros países têm? Isso é uma dúvida que eu tenho, assim, o etanol, eu acho que é mais no Brasil, né? Então, o etanol tem várias formas de você produzir etanol, né? Uma delas, e a melhor delas, eu posso te falar com segurança, é a cana-de-açúcar. Mas Estados Unidos faz de milho, né? faz de milho, milho, isso. exatamente. O processo do milho é um pouco mais complicado. Embora o Brasil esteja produzindo hoje também cana-açúcar de milho, com condições muito melhores do que a condição que eles produzem lá fora. Tá? Vale ressaltar que o Brasil é favorecido em clima, em uma série de coisas para que as plantações se desenvolvam. Então, mesmo o milho hoje tem um resultado muito melhor e muito maior com a nossa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil para o desenvolvimento do etanol de milho. Eu só digo, se o Brasil se organizar, ele é o maior país do mundo. Com certeza, porque o Brasil, se você for falar de tecnologia hoje, e a gente pensar nessa transição energética, que é o que está movendo o mundo, né? Você mesmo agora levantou a questão que a Europa, os outros países produziram à vontade. Sim, veio a Revolução Isso, eu estava Industrial. falando offline aqui. A gente antes, estava né? conversando antes. E veio a Revolução Industrial, que chegou primeiro na Inglaterra, na Europa, eles que promoveram isso, colocaram sistemas produtivos
mecanizaram, contrataram pessoas. Os Estados Unidos, o Ford inventou o veículo, o carro, criou a primeira linha de produção, e nós só entramos nisso 100 anos depois. Mais de 100 anos depois, e muito timidamente. Muito timidamente. Demorou para o Brasil ser um grande polo industrial como é hoje. É um dos principais. Isso é acho que é uns 40 anos assim, né? Foi começou desenvolvendo, eu não sei te dizer exatamente há quanto tempo foi desenvolvendo, mas hoje o Brasil, sim, a pujança do Brasil é indiscutível. Mas quando você leva em conta que nesse processo de revolução industrial todos os países começaram antes, claro, eles poluíram primeiro antes, né? Não resta a menor dúvida. Mas o que nós temos na nossa mão? Nós temos o etanol, nós temos tecnologia, que o Brasil hoje é ponta nisso, nós temos cabeça, que as nossas cabeças aqui, o brasileiro não é por falar, não, mas você sabe que quando se propõe a desenvolver alguma coisa, faz e dá aula. Em pouco Sim. tempo, Muito, né? muito. Em pouco E tempo. ele é criativo, né? Ele se adapta a situações. Às vezes o estrangeiro ele é um pouquinho mais fechado, né? E o brasileiro, eu acho que tem essa vantagem. Então, imagine se o estudante brasileiro ou o pesquisador brasileiro tivesse os mesmos recursos que os outros países da Europa, os Estados Unidos, ou mesmo a China, dão para Os os estudantes estudantes, para os é. pesquisadores deles. Imagine o que a gente já tinha inventado. Nossa. Não, é impressionante. E seguindo nesse raciocínio do Acho que a Tesla etanol, ia ser aqui, né? não, com Não, certeza. se for E ver alguma por um garagem lado, também, porque né? falam daquele do Gurgel, se eu não me engano. Gurgel, Gurgel. Amaral Gurgel. Gurgel foi um dos primeiros a Ele foi desenvolver carro de fibra. exatamente. Aqui, Só que nunca foi incentivado, né? Mas não entendeu? foi incentivado, porque igual, se tivessem incentivado e colocado o governo brasileiro tivesse criado alguns subterfúgios assim para o carro permanecer competitivo com os outros que vinham de fora, o Gurgel ainda existiria hoje. Fibra de fibra e olha a tecnologia que ia ter aqui no Brasil. Totalmente diferente, era o carro Sim. mais leve, feito de fibra. Agora, você vê, hoje nós temos uma tecnologia despontando que promete ser a tecnologia que vai fazer o Brasil ser o principal player da transição mundial de energia, que é a questão do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é desenvolvido a partir do etanol, né, através de eletrólise. Quem está fazendo isso é a USP. Tem uma pequena fábrica lá de 500 metros quadrados dentro da USP, e hoje 2 ônibus e um veículo já circulam com essa tecnologia dentro do campo. Então, o que acontece? Eles pegam o etanol, põem no tanque e, através da eletrólise de uma bateria que pesa pouco mais de 15 quilos, transforma aquele etanol em hidrogênio. Tá? E esse hidrogênio move o veículo. E autonomia muito maior. É claro que é uma tecnologia emergente, está em testes ainda, é cara nesse momento, ainda não é Sim. algo produzido em escala, mas é algo altamente promissor. O governo do estado, o governo de São Paulo, está investindo muito forte nessa Legal. tecnologia da USP, para que isso ganhe escala e consiga desenvolver para que vários veículos já tenham outras marcas de veículos já apoiando, já tem marca de veículo se vinculando a isso para fazer teste. E é uma tecnologia nossa, é algo que vai realmente modificar essa estrutura, né? Então a gente traz aí uma novidade realmente para o Brasil. Entendi. Você estava falando também de consciência ambiental, tudo. Qual que é o maior obstáculo, assim, hoje, você acha, para a gente conscientizar as pessoas de ter essa consciência ambiental? Muitas vezes é um pouco falta de informação, porque não necessariamente você tomar uma atitude sustentável, e é o que a gente faz no nosso aplicativo, tá? Nosso aplicativo tem uma base educacional, além de promover negócio e oferecer vantagens reais
palpáveis aos usuários, o usuário realmente ganha, tem vantagem financeira, adotando uma política de boa prática de consumo responsável, mas além disso a gente traz o conhecimento que é para que a pessoa saiba identificar as boas oportunidades. Eu vou te dar um exemplo que pouca gente conhece, pneu verde. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, não conhecia o que é o pneu verde. Achei, Eu não tenho a mínima ideia. Eu só vejo o pneu preto eu por aí. também. Mas você sabe que a primeira coisa que veio na cabeça, assim, né, meio ingenuamente, "Pô, mas eu nunca vi um pneu verde, só vi preto." Não, mas a verdade é que o que muda nisso? Está sendo fabricado, já tem várias marcas aí cuidando disso, vendendo isso. É um pneu igual ao outro, só que em vez de ele utilizar um negro de fumo, ele utiliza uma resina no revestimento do pneu. Não muda a cor, é a mesma coisa, não muda em nada. Uhum. Mas muda o arrasto inicial. Quando você para no trânsito e sai, você tem um arrasto inicial. E ele reduz em até 15% esse arrasto sem perder aderência ao solo. É o que fala o fabricante. Sem perder aderência ao solo. Eu não fiz teste para saber. Mas ele fala. E, E a vida útil. e a vida útil do Acho que pneu aumenta, né? acaba sendo maior. Porque, consequentemente, você gasta menos combustível. Porque se você reduz o arrasto em 15% nessa saída, principalmente para quem está Sim, no faz trânsito, né? E se nessa saída reduz em 15%, você tem vantagem. Vai gastar menos combustível, seja ele o combustível que for. Então, isso é um conhecimento que as pessoas não têm, que a gente traz. Como esse, tem outros Mas já está tantos. sendo comercializado esse tipo de pneu? Já existe. Procura na internet aí, pneus verdes, você vai achar. Eu vou não ter que sabia. trocar o meu pneu, vou ver com esse daí. Vamos Eu ver. precisava pra moto. Da minha moto, ela tem um desgaste muito rápido, porque é uma moto com De moto, mais eu não sei se potência. já tem, deve ter, É? sim, também. Porque se tem para carro, você tem para carro, deve ter para moto. E você imagina que é uma tecnologia que faz reduzir o gasto com combustível. Igual a isso, tem outras tantas. Estou capaz de ficar aqui horas te dando exemplo, tá? Se eu falar, por exemplo, de desperdício, nossa, aí o Alcir, ele tem um conhecimento muito forte na construção, né? Porque o Alcir, ele é engenheiro. Hum. Então, quando você fala de construção, explica aí como é que é o desperdício da construção, Alcir. Hoje existem vários programas para construção civil, mas hoje o desperdício está na faixa de 30% é muito? Nossa. Tem coisas assim, por exemplo, quando eu fui da administração do meu prédio, e não foi um refit, é um prédio que parou e nós assumimos a obra. Tinha algumas atualizações para serem feitas. E nós tínhamos uma diferença de piso, tá, de 10 centímetros, entre uma área e a outra. Aí nós falamos, por que o senhor construtor, por que o senhor já não faz o recorte aqui e coloca um volume menor de concreto nesse piso? Falou, não, dá mais trabalho fazer o recorte do que eu concretar tudo. Então é essa mentalidade que prevalece ainda. Teria que fazer um recorte, uma forma, digamos assim, uma forma para encaixar o homem jogando aquele concreto meio líquido, meio sólido, para depois você ter que remover. Então, para ele é mais fácil, faz um nível e gasta dinheiro. Lá na frente você vai fazer a remoção. E se for ver 30%, vai só para arredondar, para ficar fácil a conta. Se fosse um gasto de 1 milhão, 300 mil vai pro brejo. Fora as emissões, né, de CO2 que isso Sim. impacta. Agora, traz isso, por exemplo, Alcir, um puxadinho na casa da gente que a gente faz lá. Quanto que a gente desperdiça às vezes, porque conhece, né? Não, você não tem conhecimento. Você vai comprar, vai fazer o puxadinho que ele falou. Tá lá no sítio. Vou fazer um banheiro, uma churrasqueira. Vai se aventurar a fazer churrasqueira. Você não vai comprar 386 tijolos, vai comprar meio milheiro. Já começa aí. Então é meio milheiro no tijolo. O cimento você não vai comprar 1,5 kg, vai comprar 15 quilos. Ou seja, a falta de planejamento faz com que haja o desperdício.
E a falta de planejamento é a falta de orientação. Então, por isso, quando fala procure um profissional, é a realidade. A gente tem um problema, por exemplo, tem profissional que ele não segue fielmente aquilo que deveria seguir pelo conselho dele, respectivo conselho. E ele é cobrado. Mas o próprio conselho, como instituição, ele cobra até um limite. Mas quem determina, quem aceita ou não aquele profissional, é o consumidor. Então, ó, você tem alguma demanda, tem algum sonho, algum projeto, procure o profissional. O Humberto Verdade. falou do álcool, né? Eu trabalhei em indústria petroquímica. E em 1978 foi quando lançaram o Proálcool. Pró-álcool. Proálcool. É como se fosse o etanol. Isso, era etanol. Era o nome do programa, Era o né? nome do programa. E ele consistia, na época, nós importávamos, para você ter uma ideia, o Brasil importava dos Estados Unidos nafta. Essa é a gasolina mais nobre que tem a nafta, a divisão mais nobre da destilação. Nós importamos, chegava um navio com 50 mil toneladas de nafta. E a partir da questão do etanol, foi solicitado que queimasse, e as caldeiras eram movidas a nafta. Ela queimava nafta, ou seja, era um combustível nobre que estava servindo apenas para aquecimento. E aí foi feito o projeto do Proálcool, solicitou a substituição, mas não é do dia para a noite, você tem que fazer teste, tem que montar a equipe, Demora, né? você tem que criar uma equipe, dar uma missão, essa equipe você não E vai... nos anos 80 foi isso, né? Ou 78, né, 80, por aí, né? final de Isso, 80. E nós acabamos, num período lá, alguns meses, 4, 5 meses, fazendo, adequando os equipamentos possíveis, não são todos que você pode fazer, ao invés de consumir a nafta, passou a consumir o etanol. A nafta, para você ter uma ideia, uma caldeira industrial, ela é umas 5 vezes maior que isso aqui. Ela tem uma chama, ela começa aqui e vai até o meio. Isso ela é projetada para isso, tem que queimar lá no meio. Ela queima lá no meio. Com a nafta, ela vai até lá no meio. Quando você põe o etanol, ele espalha. Opa, você tem que fazer essas correções. Por isso que... E não é feito todo dia. Faz esse tipo de ajuste no final de semana, para não comprometer a produção. Mas foi implantado. Hoje, Foi um avanço, né? um grande avanço. avanço Aqui do Brasil, de- tecnologia de- brasileira. Por causa das Agora você emissões, veja, né? na época do Proálcool, uma coisa que chamou a atenção na época foi o Fiat 147, que foi o primeiro movido a álcool. O pessoal chamava de cachaçinha, né? Porque ligava, você passava com ele ligado, cheirava O álcool álcool, você- né? Tava o cachaçinha e tal. Então, o nosso programa de álcool é muito robusto. A gente tem muito a oferecer isso. E a gente da Carbon Talk acredita que trazendo conhecimento para as pessoas, tá? Trazendo vantagem para que elas procurem as boas práticas de consumo responsável, vantagens palpáveis, elas possam efetivamente ter valor naquilo, trazendo, fomentando o negócio, sendo porta de entrada para pequenas e médias empresas aderirem à nossa solução sem custo, poderem participar de uma agenda ESG sem custo, Isso é terem legal. um programa de redução de emissão de hoje para amanhã sem custo, para que você que é pequeno, que atende o grande, que te obriga ou que vai obrigar que você tenha uma agenda ESG para ser fornecedor daquela grande empresa, E já está começando isso. Já. Né? As empresas Já. já têm essa exigência. isso já é uma né? realidade e muitas empresas já estão passando por isso. Sim. O Humberto ele faz palestras, a gente faz roda de conversa, e nos lugares onde ele fez uma palestra, foi nos Correios aqui na Regional de Santos, falando justamente sobre essa conscientização, porque exige dos Correios hoje, eu acredito, e vou exigir de muitos outros fornecedores, que você esteja inserido no SG. Sim. Nós fizemos para o pessoal franqueado, né? Nós fizemos para o Correio Central aqui, né, de Santos, e são 44 franqueados, eu não lembro exatamente agora, mas foram as 44 agências franqueadas e a gente fez uma palestra. Então é justamente para preparar, dar acesso para que as pessoas não precisem gastar para atender isso e envolver em projetos.
E tem vantagem. Vantagem. Eu repito, você não precisa gastar mais para ter a sustentabilidade. Dá para gastar menos e ser sustentável. Dá para vender mais e ser sustentável. Legal. Essa é uma nova visão que obrigatoriamente tem E o Então, se, por usuário, exemplo, e o usuário também não paga nada para para aderir, usufruir. aderir à plataforma, nada. É gratuito. Bacana. então, por exemplo, se um cliente nosso exigir que a gente tenha o ESG ou tenha alguma, Pode procurar a gente que aí vocês gratuitamente, conseguem fazer eu te isso. dou acesso. legal. Acesso ao aplicativo, A nossa à plataforma. Que ajudariam a gente Isso. a se adequar ao. Não, que vai dar alguma- meios de você não só reduzir suas emissões, mas propagar o conhecimento e estimular estimular, você vai as estimular pessoas. as pessoas a terem boas práticas. Porque você vai oferecer alguma promoçãozinha, alguma coisa que chame a atenção dos usuários, né? Eles vão querer ter as boas práticas para conseguir esses pontos, para poder depois trocar aqui na sua empresa. Então ele vai, através desse incentivo, ele vai mudar todo um comportamento. E no nosso aplicativo tem uma parte assim educacional que o Humberto está falando e que é muito importante. E que é acesso com muita matéria, inclusive a gente está fechando assim também parcerias com universidades, que esse material vai vir também dos universitários, né? De pessoas que estão estudando sobre isso para a gente estar alimentando o tempo inteiro. E é legal que Santos, né? Santos é muito forte na agenda ODS, né? Sim. Quantas Igual, hoje nós temos no Brasil 18 ODS, né? 18. É mais? 18? Tô lembrando agora. Me parece que são É 18, ou não sei se é 18 ou 19, E aí, porque ô, tem uma que incluiu somente no gente, Brasil. Tem uma a mais, né? No Brasil tem uma a mais, que foi criada agora. Dessas, 18. 6 a gente já tem. Estavam lá, estavam ali eu tinha agora visto em mesmo. algum lugar que vocês Seis. atendem Já algumas, tem né? ali. Ah, tá aí, ó. Estão aí. A 3, a 4, 3, a 4, 12. 12, 13, 14. Ó, legal, Sendo que a hein? 12 é a principal, é a mais forte de todas, que é consumo e produção responsável. Bacana. São as ODS que a gente atende. E eu digo para você que tudo. Então, no sistema de vocês, vão atender essas ODS. Diretamente. Tem as indiretas. Isso, Sim. que eu até ia Tem comentar agora, né? O Sempre Fábio quando fez- fala em ODS, fala do Fábio Tatsubo, não sei se vocês conhecem. Precisam conhecer. Ele é autoridade Fábio- ODS. Fábio aqui Tatsubo. Tatsubo. Isso, ele é da prefeitura de Santos. Conversa com ele. Conversa com Isso. ele. E ele Conversa com ele falou em ODS. Até imaginei que ele ia Legal. aparecer de repente, só porque a gente tá falando em ODS. Bacana. Mas é interessante que ele já falou pra nós, né, que uma interliga a outra. Sim. Né? É muito A bacana. 3 tá isso, né? interligada a 4, que depois tá interligada a 8. A 8, Exato. se você estiver fazendo a 8, você Bacana faz até a marcar 10. um tá? dia a gente com Fazer ele um- aqui. Nossa, Bacana, vamos apresentar sim. Fábio, ele vai. Bacana. Ele acompanha bastante a gente, ele vai ver essa nossa conversa aí. Abraço, Fábio. Só pra reforçar, são 17 no geral, 18 aqui no Brasil. 18 que é a isso. nova, né, que colocaram. Boa. Legal. Igual, vocês conquistaram um prêmio também, né? A gente tá tendo uma trajetória premiada, costumo dizer, tá? Legal. Tá, acho que dando sorte, né? Mas, ou um pouco de esforço também, né? Bastante. Bastante, né? Então, Esforço, nós conhecimento. começamos lá atrás, nós somos finalistas no Tokenize a Sua Ideia. Tokenize a Sua Ideia foi um concurso nacional promovido pelo mercado Bitcoin, que é uma das maiores exchanges da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, e nós fomos finalistas. E apresentamos a nossa solução e tal, com um projeto nosso. E, na sequência, a gente entrou no Santander Explorer X. Eles escolheram 2.500 projetos em 11 países. Agora são 12 que participam. Na ocasião nossa, foram 11 países e nós fomos escolhidos pelo Brasil.
Aí eles preparam também uma trilha educacional de mais ou menos uns 6 meses. Nós fizemos a trilha e no final eles fazem uma espécie de uma competição que chama EXP, que é Brasil e depois é América Latina, né? Então, essas startups que participaram do programa, primeiro do Brasil, elas concorrem entre si em apresentação dos seus negócios, tanto apresentação com imagem como falada e tal. É uma mini palestra. O pessoal chama de pitch, né? Ah, Mas é uma tá. mini palestra, na verdade, porque tinha apresentação audiovisual, o tempo era um pouquinho, né? E nós fizemos isso e fomos uma das duas, entre as duas melhores empresas do Brasil. Nós pegamos as duas em relação a essa competição. Daí, no mesmo dia, poucas horas depois, nós participamos do EXP América Latina. Era um domingo, o Alcir tinha um churrasco que Dia estou 7. esperando ele até Final hoje de no ano. churrasco. Porque a gente estava junto ali, até hoje estou esperando ele no churrasco, eu não pude ir. Porque o negócio estendeu. Foi por um bom motivo, né? E nesse geral que envolvia a América Latina, nós ficamos em 4º lugar. Vale ressaltar aqui um ponto curioso, né? Que essa apresentação foi em inglês. Ah, E que eu não falo. Nossa. Segundo o Alcir, o cara que aprendeu a falar inglês mais o rápido, curso mais rápido de inglês, o Goodbye. Foi, levou 1h30 para aprender, para poder falar o que tinha que falar em inglês. Claro que eu chamei minha filha, ficou me corrigindo aqui quando falava bobagem, você tem uma noção mínima, né? Mas não é fluente para fazer uma apresentação técnica em inglês para uma plateia técnica, né? E, enfim. Isso é para mostrar que Humberto se vira em qualquer situação. Isso é legal muito legal. Não, isso é Veio o desafio e enfrentou. Eu falo pra garotada, principalmente quando a gente faz palestra, ele faz muito universidade. Né? A gente até está sendo convidado lá no Sul para fazer, acho que da Universidade Federal de Santa Maria, entrou em contato. Nós estamos organizando uma que vai acontecer lá. Eu falo muito para os jovens o seguinte: vai, dá um jeito. A gente acaba conseguindo alguma coisa, entendeu? Sim. Faz, né? Faz. Você não tem inglês para fazer uma apresentação técnica, mas de jeito nenhum, né? Mas com assessoria, de um lado tinha o Alcir falando aqui, outro lado tinha minha filha, e a necessidade de fazer, e tinha imagem atrás, quando não dava, faltava a palavra, eu apontava, e foi, né? Então a gente precisa realmente enfrentar. E o brasileiro faz isso. É nosso. Sim. Né? Talvez fosse lá fora, o sujeito não faz. A gente faz. E né? a Emprotec, né, que foi tão importante. Não, e aí nós fomos para passamos ainda por outras situações, prêmios que nós ganhamos e tal, mas culminou que quando chegou em novembro, nós escrevemos o nosso trabalho na Amprotec. A Amprotec é uma entidade que envolve os parques tecnológicos todos do Brasil e diversas universidades. Hubs de inovação e várias universidades, né? Nós estamos falando de mais de 10 mil empresas de inovação filiadas a esses parques, a essas universidades e filiadas à Amprotec. E nós fomos como o 3º lugar no concurso nacional de empreendedorismo inovador na categoria negócio de impacto. O negócio de impacto é um pouquinho diferente do negócio que a gente está habituado. O que é? O negócio é aquele que tem que dar lucro e a gente sabe disso. O negócio de impacto a gente tem uma obrigação a mais. Ele tem que ter lucro, mas ele também tem que transformar a sociedade. Ele tem que gerar impacto. Os pesos são iguais. Os pesos são iguais. Tanto o lucro quanto gerar o impacto, a Exatamente. sustentabilidade. Se você só gerar lucro, você não é impacto. Se você só gerar impacto, não adianta porque você não sustenta. Precisa do sim. Precisa do equilíbrio. Né? E aí então acho que o desafio também, né, nisso daí. Um desafio. E o nosso trabalho
nosso projeto, por essência, pelo próprio DNA dele, é um negócio de impacto. Ele promove negócio, quer dizer, faz girar dinheiro na comunidade, né, das empresas locais, passa conhecimento socioambiental, estimula as pessoas a aprenderem, premia e ainda reduz as emissões de CO2. Nós temos como medir isso no nosso aplicativo. Então, você, usuário, sabe quantos quilos de CO2 você evitou de lançar na atmosfera, você sabe quantas árvores em termos de captura de carbono foram poupadas, você tem projeções que você pode fazer, né? Então, te dá um conhecimento amplo para que você se estimule a desenvolver, né? E saber o impacto das tuas escolhas. E nisso daí você vai ganhando token. É isso? Vai ganhando token. O pequeno usuário, ele, pelo nosso aplicativo, ele é estimulado, ele é conectado a uma empresa, uma pequena, média ou grande empresa. Então, esse usuário, ele utilizou do nosso programa, ele ganhou, entre aspas, tokens, agora são cupons ainda, e é o direito dele, está no aplicativo. Ele foi no estabelecimento comercial e utilizou aquele token. Aquele token pode ser na loja do pneu, um desconto, pode ser no valor da mensalidade da universidade, depende com quem a gente conseguir trazer para a nossa plataforma. E vale ressaltar, Ciro, que o grande tem uma participação importante nesse sistema, que é o grande apoiador. Sim, Ele é sim. patrocinador. Ele que vai proporcionar, principalmente, que o pequeno, Se realimente. o médio, os usuários e a gente sobrevivam. Participa. Entendeu? É a fase. Então, interessa para nós, sim, o contato com os grandes. Em breve a gente vai estar atuando aqui. Por enquanto, nós estamos em São Leopoldo. Tá? Lá já tá acontecendo. Já. Tá acontecendo. Fizemos uma parceria com a Assist lá, que é a Associação Comercial de Indústria, Tecnologia e Serviços de São Leopoldo, né, juntamente com o Tecnocinos, né, e a comunidade, nós estamos lançando. Aqui vocês podem falar com o Porto de Santos, porque eles estão com uma agenda ESG muito boa, viu? Forte. Eles estão com a agenda forte, eles até estão igual, teve até, a gente até gravou e tem acho que até no nosso Gente. Instagram, o concurso que ele teve, que eles fizeram. Então várias empresas aqui de Santos Da região. fizeram projetos e concorreram a prêmio, né? Aqui na Baixada Santista nós temos, quando você fala de Baixada, você, Santos, Cubatão, Guarujá, nós temos empresas muito grandes hoje vinculadas ao compromisso do ESG. E quando a gente fala ESG hoje, algumas pessoas acham que tem algum desgaste nessa palavra, mas o ESG ele evoluiu muito desde o ESG inicial, que era uma coisa que era feita em qualquer condição, tinha que ter o espaço. Não, hoje o ESG é uma necessidade que se molda dentro da característica das empresas. Então, as empresas passam a adotar políticas ESG sem necessariamente ter que fazer grandes alterações dentro dos seus processos, né? Então, eu costumo dizer que ele evoluiu muito, ele refinou, ele ficou mais... Cada empresa foi buscar a sua identidade, aonde ela consegue pôr em prática o ESG mais acertado para ela, né? Isso faz um diferencial tremendo. E aqui nós temos grandes empresas que estão realmente aqui, São Paulo, pela proximidade então com São Paulo, né? O próprio ABC, que nem se fala. O potencial é gigantesco, é muito grande, né? E a gente sabe que tudo isso é uma tendência, é um caminho que não tem mais volta, ele se modifica, né? Não vamos pensar no SG inicial, não, vamos pensar no SG hoje, Atuar, dentro do atual. conceito que as pessoas estão preparadas para receber. Que é o ambiental, social e a governança, né? governança. O ESG. Só que assim também, a ONU estava querendo que em 2030 os 18 objetivos, 17 mundiais, fossem alcançados.
Mas pelo que eu estou vendo, tá engatinhando e não vai ser possível fazer isso em tão pouco tempo, né? 2030, né? Que você tá falando, 2030. 5 anos. Ele, o que vocês têm, que vocês acham disso? Eu acho que a gente está passando um momento mundial que é um momento de reflexão. Quando você vê guerra na Ucrânia, você vê o que está acontecendo com o Irã. Hoje, tudo bem, teve um acerto de paz, tomara seja duradouro, ou mesmo o que acontece na Palestina, e outras guerras que são menos divulgadas, porque o mundo tem, se não me engano, 15 ou 16 guerras aí ocorrendo ao mesmo tempo. E outras guerras menos divulgadas, você vê que ainda tem muito para amadurecer, né? É até discrepante a gente falar em alguma coisa enquanto acontece uma guerra tamanha dimensão em outro ponto. Então, quando você fala em evolução, eu acho que a evolução ela tem que se equilibrar, né? Nós estamos evoluindo de forma meio desordenada. Enquanto você desenvolve a tecnologia bastante a extremo, você desenvolve o conhecimento a extremo, você não desenvolve a conduta que põe fim a uma guerra. E a gente continua guerreando. Não é nosso papel entrar nesse conceito de interesses, né, de grandes potências, ou seja, o que for, ou ver quem tem razão, quem não tem. Eu sei o seguinte, que ninguém merece ter guerra. Eu sei que o mundo evolui muito mais tranquilo se não tiver guerra. Sim. Era pra gente já estar num outro patamar, né? Já devia ter superado isso, até mesmo para não ter esses entraves econômicos, né? De repente fecha um porto, não passa o navio ali, ou não passa. Então, a gente já devia ter superado isso, né? E falando de outros países também, olha só, quanto ao ISG, eles têm que se preocupar mais com eles do que com o Brasil. Porque a gente está fazendo a nossa parte. Só que eles querem se intrometer, porque o Brasil não faz isso, se eles não fazem. Eles querem que a gente faça e eles não estão fazendo. Estados Unidos é um, Europa é outro. É ruim isso também. Porque igual, nós temos muitos projetos como o de vocês que estão conseguindo alavancar e trazer conscientização pro Brasil e até Pro mundo, pro né? mundo. Eles têm que olhar também o que a gente está fazendo aqui e eles, em vez de ficarem, não, faz isso vocês aqui. Não, a gente já está fazendo. Faz eles lá. Olha, tem um exemplo assim, muito claro acontecendo no Brasil, que é quando a gente fala de terras raras, ainda é uma coisa nova. Pessoas, o que é terras raras, né? Terras raras são 17 elementos químicos, 17 minerais, que altamente interessantes para a indústria bélica, para a indústria de componentes eletrônicos, para ímãs, para motores elétricos, uma série de equipamentos para geradores de energia eólica, uma série de coisas, para o bem e para o mal. E tem tudo no Brasil, essas terras. E se 90% da produção de terras raras mundial é dominado pela China. A China tem aproximadamente 47% da jazida dessas terras raras. Embora chame terras Assim, não raras, são raras, né? não são tão isso raras mesmo. assim, né? O Brasil tem em torno de 23% Precisa ver assim mais no desse Brasil. potencial. Não, mas Não, mas não é raro. A tabela, se você for ver a tabela periódica, Não são é... elementos fáceis de encontrar. Né? Exatamente. O problema todo é a extração É a disso. extração. Né? No Brasil, por exemplo, em Poços de Caldas, na região da Caldeira, que eles chamam, que envolve Poços de Caldas, Andrada, que fabrica vinho lá, a gente lembra bem de Andrada. Então, que representa essa região, que é um espaço mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. Ali tem uma concentração enorme de terras raras, né, de minério, desse tipo de minério. O que acontece? Estão querendo extrair lá.
tem uma empresa de fora querendo extrair e tem outras querendo. A própria China está evitando extrair terras raras em seu território e está buscando extrair território de outros países. Olhou ali o Brasil e falou, é ali, ó. Não é nem a China que está lá, é um outro país que está lá. Mas o que acontece? A questão pode sim extrair. Eu acho que se o minério tem valor para a indústria, para o desenvolvimento, deve extrair. Mas tem critérios para isso. O que é necessário não é ver se vai extrair ou não vai extrair. Não. É necessário colocar critérios, né? Então, se é uma coisa nova, que não se sabe ainda o tamanho do impacto dela, tem que fazer um estudo, analisar o tamanho do impacto dela e fazer que a empresa que deseja extrair faça adequação a isso, né? É uma maneira de enxergar. Tem que entender que a gente não pode parar o mundo. Nós não podemos parar o progresso, a produção, o desenvolvimento, porque emite CO2. A gente tem que aprender a produzir com a menor emissão possível. Tem que aprender a consumir com a E menor compensar. produção possível. Compensar o que a gente pode compensar. E, enfim. E Ou inventar algo que substitua o CO2. a emissão Substitua. CO2. Uhum. Nos processos de extração, por exemplo, que é em terras raras, tem várias formas de se extrair, várias tecnologias. Eu realmente A não gente, conheço. nós não somos Mas eu sei que é da algo área, novo. E que é algo que pode ser bom, mas também pode ser ruim se não for bem regulado. E como qualquer coisa, né? Qualquer produção desenfreada, qualquer coisa sem controle, pode ser ruim, Sim. né? Você deixar um carro andar a 250 por hora na avenida é ruim, né? Então, por que o pessoal tá cheio de carro que pode bater mais de 200 por hora? Por que não anda? Porque é regulado e naquela avenida é 60, 70 por hora. Por segurança, né? Por segurança. É. Então, isso serve para tudo. Tudo que a gente faz, né? Então, eu não posso falar, não, vou proibir, não passa ninguém. Não é isso. Eu vou regular, eu vou ver o impacto, vou ver os riscos, né? E é o que a gente propaga, que as pessoas aprendam, que as pessoas entendam, pesquisem, né? E vejam como podem melhorar. É isso. Bom. Uma coisa, da Carbon Token, assim, só pra eu entender o negócio, assim. Por exemplo, então, a pessoa que tem um aplicativo. A gente deu o exemplo lá do pneu lá, precisa trocar o pneu e tal. E tem uma empresa que fornece isso. E ela tá linkada ao projeto, à né? plataforma. Então, na hora que eu abrir, eu vou estar vendo lá as empresas que fornecem Estão ligadas a pneus, Que são parceiras. que são parceiras. Que são parceiras da Tal Carbon empresa. Token, que participam gratuitamente para serem parceiros. Sim. Espera aqui, antes de você falar. a gente Eu ia dar esquecendo. no final, mas vamos Não, dar agora vai lá. aí, ó. Do nosso... Aqui, olha só. Nosso patrocinador aqui, nosso apoiador, Academia do Barista. Opa! Pô, que legal. E Obrigada. E pra Mandaram você? dois aí, ó. Olha, que bacana. Obrigada. Muito bom. pra você e pro casal. É, Não, sim, sim. Olha, Obrigado. 100% arábica. Olha que bacana. É um café especial. Gente. de tá? terras raras isso aí. É um café especial que eles fazem. Esse daí já é moído. Eles têm em grãos também. Eu pedi pra eles moerem porque eu não sei se vocês têm a maquininha aqui. Não de tem. moer. Foi Então, bom. Foi bom. Eu adoro foi- café. Cara. foi Eu e a moído. Gisela, a gente toma café assim. Ó, isso de Minas. É, Café lá. especial esse. Café Alta especial. Mogiana. Isso. 100%. Nossa, muito Então, ele- legal. O dia da Obrigada. gente, né, Gisela? Se Não, você não soubesse acontece. como a Esse é gente... da Academia do Barista, que Então, fica aqui Se vocês pertinho. soubessem como a gente gosta de café, isso Não, e o olha, dia Não, da foi bom, gente foi um bom não presente, come- né? Foi o ideal. O É. dia da gente não começa sem tomar café. e café de qualidade, Parece que, a sabe, gente... Parece que você tá faltando alguma coisa, né? É, se você E toma um café de café qualidade. especial e você não volta a tomar Não outro. volta, Não volta. nunca mais, É. nunca mais. Sabe por quê? Porque quando você toma um café que nem esse, não tem nada a ver com o café comum. Verdade. É outro mundo, é outro É. mundo.
selecionado. É muito sim. bom, muito bom. Muito obrigado. Ai, nada. adorei. Obrigado. Aí, Obrigada. Academia do Barista. Obrigado, viu? Então, Não. não, a pergunta você tá respondendo? Ah, desculpa, você. Eu nem lembro. Não, você falou das empresas. que Isso, eu fazem- queria Empresas entender do isso. pneu. Não, então, mas por exemplo, só pra eu entender, e daí pra eu ganhar mais os token, tipo Tokens. uma pontuação, Isso. seria. Como que eu faço? Por exemplo, se abastecer com etanol, você já ganha. Ah, legal. O aplicativo usa a Se inteligência responder artificial. também. Se você responder quiz na plataforma Quizzes. nossa, você tem que ler, aprender e responder. Ah, legal, Se você bacana. acertar, você E ganha. daí já tem aquela parte de educacional. Tem, você ganha também. Entendi, legal. No E transporte também. e essas né? empresas, assim, no transporte, no VLT, Metrô, VLT. metrô, VLT. Oh, legal. E essas empresas são uma amplitude, um leque, um mix de produtos, serviços muito amplo. Então você acha um monte de coisa legal lá sempre. Entendeu? Bacana. E a gente já tá com um negócio assim já bem forte para vir para Santos e logo vai Então é tá. como se fosse uma Depois gamificação teve o também, Brasil, né? É uma, É uma gamificação, né? É isso. O nosso negócio é escalável. É, É É isso. escalável. Qualquer lugar. Dá Não, a pra gente já implantar. está lançando em várias partes do Brasil que vai ser simultâneo. Né? Vai mas ser. eu acredito A que empresa aqui em daqui de Santos, daqui a pouquinho, hein? Ó, É. daqui a Não, mas- pouquinho tá não, mas aqui em chegando. Santos vocês vão se dar muito bem porque igual nós havíamos já mencionado, o ODS aqui em Santos é muito forte. Então, assim, eu acho que muitas empresas vão ser muito receptivas à ideia de vocês, assim. Isso é muito legal. E toda Mas a gente tem que estrutura fazer também, eu acho que acredito que vocês já façam, conscientizar as pequenas e médias, porque as grandes hoje que estão fazendo, as Então, pequenas, acho que fica com medo de, não, é só pra empresa grande. Não, mas é igual ele Programa. falou, né? A questão de, às vezes, a empresa fala, pô, eu vou ter gasto. Exatamente. Né? Tem um programa que a gente faz que chama Roda de Conversa. Programa que eu digo que isso são palestras online ou presencial. Então, um programa de palestra, onde a gente ou vai, se for numa empresa, a gente vai presencial. E quando no caso de ser empresa é pago, e quando é o caso de ser uma universidade, uma entidade, uma associação, é gratuito. E se for online, também dependendo da condição, também a gente deixa numa condição gratuita. Bacana. Para que a gente possa justamente propagar esse conhecimento. Para que a gente possa preparar pessoas, porque boa parte do nosso trabalho é isso. Nós preparamos pessoas, pessoas do dia a dia, ninguém está tendo nenhum doutor em física, nada disso. Pessoas comuns do dia a dia. Eu não preciso ter estudado em Harvard? Nada. Tá. Dona de casa. Por quê? Porque você passa conceitos, por exemplo, que vão desde o desperdício de alimentos, desperdício na construção e uma série de outros conceitos que levam justamente as pessoas a refletirem, aprenderem. Ouvindo 1 hora de palestra, elas conseguem absorver isso, o essencial, passar para a sua comunidade, fazer valor, né? Por quê? Porque muitas vezes você desperdiça, por exemplo, desperdício de alimento é de 30% também no mundo. Desde a produção, transporte, armazenamento e nossas casas. 69% desses 30% acontece dentro da casa da gente. Quando você tem um plano de ação, de como se organizar. Isso é coisa simples. Por isso que eles fazem a compostagem, né? Ah, também. Compostagem também é uma coisa assim bacana. Também é importante. Mas assim, você faz uma lista antes de ir ao supermercado, você dá uma olhadinha na sua geladeira para ver o que você pode aproveitar para o dia seguinte. São assim alguns hábitos assim, que você introduz na sua vida e melhora muito, né? Porque como a questão do alimento tem as emissões, né, de gás de efeito estufa, você já vai estar contribuindo dentro da sua casa.
A produção de alimento Porque às vezes a gente emite- esquece, né? Atrás da geladeira lá, o potezinho ali. exatamente. Aí depois a gente pega ali, Isso. tá mofado. É, E sabe o que exatamente. acontece? Às vezes a diferença do que uma família economiza num mês, se ela tiver um procedimento, um cuidado, às vezes é um dinheiro que ela pode usar para uma coisa necessária. Pode usar para um curso, para o filho, para a filha, pode usar para financiar um esporte, uma situação diferente, a locomoção para ir fazer o esporte. Quer dizer, Pra investir. É. também faz diferença, né? Então, quando você fala disso, não é só emissão de CO2. Claro, se você evita desperdiçar, você não lança o CO2 inutilmente, né, por causa da produção. Mas e também você melhora o teu poder de aquisitivo, né, teu poder de compra, porque você vai gastar só com o que é necessário, né? Faz muita diferença. Pessoal, Passar rápido. já Ai, passou muito mais rápido. Olha só, passou mais de uma hora, a gente É. ficou mais de uma hora aqui de um bate-papo. E eu sei que a gente tinha muito mais coisas pra se falar aqui, né? Mas depois, uma próxima vez, Dá a pra gente... marcar de novo. Vocês vão estar Marca mais. então. Vocês vão estar por Santos sempre aqui. A gente vai para o Rio Grande do Sul agora. Terça-feira. Depois a gente volta, mas depois vai estar novamente. Vai, aqui, tá, e sim. É, tal. depois a gente faz um, Legal, a gente. um complemento. E a gente desse pode até bate-papo. combinar com o Fábio Tatsubo também. também, Acho que é um negócio legal. também né? é legal. Bacana. Mas duas coisas que a gente sempre pede quando as pessoas vêm aqui. Primeira, deixe um recado pra juventude. Cada um. Cada uma um, vez, hein? Vai ter que cada falar, um. hein? Gisele. Então, como pode começar? Fala assim, ó, primeiras damas. Né? Não, olha, eu acho assim, o jovem não desista. Não desista mesmo. Faz um plano de ação. Às vezes dá errado, e na maioria das vezes dá errado mesmo, porque a gente erra um monte de vezes até acertar. Mas às vezes também acerta de primeira e também vai. Então, não desista. Faz um plano de ação, busca editais, busca universidades, busca se quer empreender, vai aprender. Empreender é aprender. Vai aprender para empreender direito, para minimizar o teu risco. Se não tem capital, faça o que consegue dentro do seu capital. Ideia não custa nada, você pode ter a melhor ideia do mundo. E às vezes você tem mesmo essa ideia e está dentro só da sua cabeça. Vai lá, conversa com as pessoas, tenta participar de um edital, busca uma universidade, busca apoio. Busca o Sebrae, que tá aí, ó. O Sebrae é um grande parceiro. Tá pra ajudar, né? Tá pra ajudar. Busca, vai atrás. Você consegue. Mas igual, deixa rapidinho. Você não erra. Sendo otimista, você não erra. É. Você descobriu um jeito de que não... Alternativa, né? Não, você descobriu um jeito do que não dá certo. Exatamente. Não quer dizer que não dá Não, certo. é aprendizado. É aprendizado. Sim. Tentativa Tudo é é aprendizado. lição. Agora, quanto mais estudo você consegue ter dentro da área, menos erro você faz. Era exatamente isso, é busca de conhecimento. Conhecimento para você progredir na vida, no pessoal, para você se engrandecer. Para mim, a busca de conhecimento é primordial. Bom, esse conhecimento antigamente, não é saudosismo não, mas a gente só conseguia no banco escolar, né? Você ia ou para o colégio, técnico, ou na graduação de uma faculdade. Hoje, nós temos várias ferramentas. Você tem o IA, você faz o teu prompt, Verdade. joga a tua ideia, vê o resultado dela, meia hora depois você está com o material na mão, coisa que há 20 anos atrás era Antigamente. impossível. Então, acho que a Era juventude é Barça. aproveitar essas ferramentas disponíveis essa semana, porque a semana que vem tem outras mais Uhum. Sim, sim. rápidas ainda, então ele tem que ser rápido. Mas o Tá. caminho é esse. Tá certo. Agora, a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf! Tem esse efeito Você- especial, hein? A gente precisa ainda um dia fazer. Eu tenho que pôr um desenho, alguma coisa, hein? A sonoridade aqui Gostei, Eu vi sonoplastia. verdinho aí. eu vi azul. Você tem um único pedido para a humanidade. Paz. Faz. Também. Tá certo. Perfeito.
Tá certo, então. Foi até Pessoal, falado, né? Em guerra é mais que nunca. é preciso. Muito obrigado por vocês estarem aqui assim. E, pessoal, sigam eles nas redes sociais. Eles têm o site carbontoken.com.br, o Facebook Carbontoken e lá no Instagram, @Carbontoken_oficial. É isso mesmo? É isso aí. mesmo? Tá tudo certinho? LinkedIn Carbon Token. E no LinkedIn também. Carbon Bacana. É, principalmente para as empresas, né? Para empresas, Eles Carbon utilizam Token. bastante. Pessoal, assistam ali o nosso episódio, compartilhem bastante, deem joinha, comentem bastante, porque aí a gente consegue chegar para mais pessoas que Assuntos tão especiais como exatamente, esse, né? assuntos Importantes, né? maravilhosos e pessoas especiais como vocês. Obrigado Muito mesmo. obrigado. Obrigado, hein? gente. Prazer. Foi um prazer Obrigado. participar com Obrigado. vocês. Grande Muito obrigado. oportunidade. Muito Valeu. obrigada. Obrigado. Obrigado, Valeu, abraço. pessoal. Tchau.